Falei de Jesus.com.br, pelo Facebook, pelo YouTube. Siga a gente lá, vamos lá com a gente lá pelo nosso canal, se inscreva. Valésio. Nós falamos agora há pouco aqui que um será levado, outro será deixado, o corpo fica, o espírito vai. Isso. Cai por terra a questão de que é aquele terrorismo da volta de Jesus, né? Com certeza. Não volta um Deus bom, volta um Deus terrível, né? Para destruir-nos. E eu quero deixar algo interessante, amado, que nós vamos tratar agora, vou entrar no assunto, que fala até que precisa ser batizado para ser salvo. Sim. Né? E vamos entrar aqui, Valésio, no batismo de Jesus, porque Jesus também não batizou ninguém depois. Não. Né? Não. Ele foi batizado para que se cumpra a lei. Sim. Porque era costume da lei. Porque João Batista era essênio, e os essênios batizavam. Certo? Aí João Batista pregava no deserto. Vamos pegar esse texto parte por parte, vamos desmistificar essa questão do pecado. Eu quero dar uma atençãozinha especial para isso. O assunto ele pode até alongar 2, 3 vídeos aqui, mas é muito importante nós entender esse processo de Jesus, Maurício. Por quê? As pessoas dizem assim, mas Jesus deu exemplo, ele foi batizado. Não, irmãos, ele não deu exemplo. Ele não foi batizado para dar exemplo. Porque se nós pensarmos dessa maneira, que Jesus deu exemplo e foi batizado, então nós temos que ir também para a cruz, porque ele também foi para a cruz. Você está entendendo, irmãos? Ser açoitado. Então, ele foi açoitado, foi humilhado, foi cuspido, né? Então, se ele veio para dar exemplo, se nós partirmos para essa visão, para essa tese, nós vamos ter que fazer tudo. E ele justamente veio para não fazer nada. Então, vamos entender um pouquinho, antes de eu ler esse texto, o porquê que Jesus foi batizado. No velho, né, na lei, o sacerdote, o que acontecia? O cara que era pecador, ele ia até o sacerdote, confessava o seu pecado para o sacerdote. O sacerdote pegava então depois, né, o cordeiro, que era um cordeirinho. Primeiro, ele tinha que ser sem mancha, sem mácula, puro. Não podia ter defeito nenhum. Ele tinha que ficar 3 dias observando ele. Ele tinha que ficar 3 dias observando aquele cordeirinho. E, depois de observado, então ele passava por uma lavagem. Ele era lavado, ele era limpo, ele era observado depois, era visto se não tinha nenhum tipo de defeito, para depois ele ser imolado para o sacrifício. E aí eles pegavam aquele sangue e aspergiam então dentro do santuário onde existia a presença de Deus, por causa do pecado daquela pessoa. Isso era individual. Então existia um processo ali, né, que aquele cordeirinho tinha que passar. Se fosse encontrado algum defeito nele, não servia. Então nós observamos o quê? Que Jesus, ele passou pelo primeiro processo, que foi, vamos dizer assim, tomar banho. Ele passou pelo processo da água. Ele foi lavado. Como lavava o cordeiro para o sacrifício. Como lavava o cordeiro para o sacrifício. Não podia ir sujo. Não podia ir sujo. E ele veio para cumprir a lei. A lei. E aí o que acontece? Segundo passo, ele foi levado, primeiro, para o sistema religioso, que nós sabemos disso. Eles fizeram de tudo, olharam para a lei, olharam para Jesus e nós não conseguimos achar nenhum pecado nele, não tem como nós condenar ele aqui. Segundo, foi lá para o Império Romano, né? Que também é um sistema político, que também olhou, observou ele de todas as maneiras, a ponto de lavar as mãos e dizer, olha, não tem nada. Não tem nada. Cumpriu toda a lei. Então ele foi lavado com água, ele foi observado pelo homem de todas as formas, pelos sacerdotes religiosos, inclusive, né? E foi entregue então ao sacrifício. Ele cumpriu o ritual. E o ritual do cordeiro exigia que o cordeiro morresse. E ele ficou 3 anos, que representava 3 dias. Sim. E você viu? Então, tudo isso que ele passou, ele teria que, para o final, para cumprir, para ser completo, teria que morrer. E foi o que Jesus fez. Como nós lemos no primeiro vídeo que nós gravamos lá, irmão, pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Então, como nós falamos lá em Abraão, que Deus proveria o cordeiro para si. E Jesus é o cordeiro. Jesus é aquele cordeiro que veio, que Deus fala para Abraão. O que acontece hoje, irmãos? Nós vamos ler aqui o seguinte. Mateus capítulo 3, versículo 11. A grande confusão está nisso aqui, Maurício. Aqui nós vemos o começo de todas as confusões. João Batista, ele deixa muito claro, ele fala assim, eu, ó, bate no seu peito, você que está me assistindo, ele fala assim, ó, eu, como se fosse João, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim,
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, Valécio, vamos entrar agora no texto onde o sistema religioso, onde ninguém explica. Ninguém lê isso aqui nos cursinhos de batismo, para explicar de forma mais clara. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. fogo. Vamos falar um pouco depois, vamos continuar aqui em Mateus 3. Esse texto é maravilhoso, é lindo, ele praticamente resume a Bíblia. Siga a gente pelo Facebook e pelo YouTube, estamos falando aqui de salvação e pecado, para que você não seja enganado pelos lobos devoradores.